Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém. Que essa palavra que foi lida seja aplicada aos nossos corações, que seja alimento para a nossa alma, que essa palavra nos encoraje e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações dessa noite. Obrigado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus se admirou da fé do centurião. Uma antiga canção gospel dizia, ou trazia um questionamento: o que dizer para Deus para tocar o seu coração e surpreendê-lo, se tudo Ele conhece de nós, antes mesmo que a gente diga qualquer coisa? Seria possível surpreender a Deus? Deus não pode ser surpreendido porque, pela sua onisciência, Ele percebe, conhece e tem o controle de todas as coisas. Mas o fato é que Cristo, Filho de Deus, Ele se admirou-se da fé de um homem. São poucos os registros bíblicos que falam dessa reação de Jesus. Os evangelhos citam 2 episódios especificamente, e um deles é muito negativo, porque Jesus se admirou não da fé, mas da incredulidade daqueles que eram da sua cidade natal, de Nazaré, quando ele então, anunciando-lhes as coisas do reino, eles duvidaram da autoridade de Cristo. Diz a palavra de Deus que Jesus então se admirou da incredulidade deles. Aqui, nesse texto que nós lemos, é uma admiração positiva. Outra versão diz que Jesus ficou maravilhado com a reação, com a posição, com a fé daquele homem. Eu queria que nós pensássemos nessa noite sobre esse tipo de atitude, de fé, de postura, de vida, que pode alegrar o coração de Deus, que pode causar nele admiração. E certamente só podemos agradar a Deus se tivermos uma fé madura. E o amadurecimento da fé se dá quando nós entendemos o propósito soberano de Deus para as nossas vidas. Voltando aqui ao texto, Jesus estava em Cafarnaum. Essa foi a cidade que Jesus escolheu como seu lar, como a sua base, a base para o seu ministério na Galileia. Ele havia iniciado o seu ministério público, ele estava pregando, curando as pessoas enfermas, expulsando os espíritos imundos daqueles que viviam escravos e reféns do pecado. Jesus estava manifestando os sinais do reino de Deus, e aqui, entrando em Cafarnaum, dirigiu-se a ele o centurião. Esse homem, comandante militar, que tinha
sob seu domínio aproximadamente 100 homens, que fazia parte e servia como oficial da tropa romana. Ele se aproxima de Jesus e nos traz uma lição muito importante sobre o que o encontro com Cristo pode resultar. Todas as pessoas que se aproximaram de Cristo, e até mesmo as multidões que vinham a Ele, eram transformadas a partir desse contato com o Senhor. E a história desse homem também vai ser marcada ao se aproximar-se do Mestre, do Filho de Deus encarnado, poderoso, que estava operando e realizando tantos sinais e maravilhas. Mateus diz que foi o próprio centurião que foi até Jesus fazer-lhe um pedido. Lucas apresenta intermediários, dizendo que os anciãos dos judeus é que representaram esse pedido diante de Jesus. Independente de qual a perspectiva, o fato é que há uma aproximação desse homem de Deus, do soberano. O versículo 5 diz que, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, se aproximou, se apresentou a Jesus. Uma fé madura é uma fé que, em primeiro lugar, nos aproxima de Deus. É uma fé que nos faz reconhecer quem Deus é e o seu poder. Ao dirigir-se a Jesus, aquele centurião que não era judeu, era um romano, um gentio, ele estava reconhecendo que existia uma autoridade superior que vinha dos céus. Uma fé madura nos aproxima de Deus, da sua vontade, e nos coloca nessa posição de humildade, reconhecimento da soberania de Deus, em comparação com a nossa realidade limitada, frágil. Aquele homem se aproximou do Senhor, implorando, pedindo ajuda, suplicando, rogando. Apesar da autoridade que estava sobre ele, apesar de quem ele representava, o poder que ele representava, aquele homem se humilha diante de Cristo, o Filho de Deus, e roga-lhe, e pede, e suplica. Uma fé genuína e madura nos aproxima de Deus e nos faz reconhecer a sua autoridade, o seu poder. Me lembro da minha infância, contexto da igreja, de ouvir algumas pessoas usando uma expressão assim: olha, quem não vem para Jesus pelo amor, vem pela dor. Eu sempre achei isso muito estranho, e até porque é uma ideia um pouco distorcida a respeito de Deus, de achar que Ele é tirano e que nos impõe e que nos força a nos aproximar dEle. Mas é bem verdade que o sofrimento tem esse poder de nos fazer lembrar das nossas limitações, de quem somos, as enfermidades, os problemas que vão para além dos nossos recursos e até mesmo a morte, nos coloca diante da nossa fragilidade e da nossa limitação. É comum que algumas pessoas recorram a Deus ou busquem ao reconhecerem que não são Deus. E nada melhor do que um grande problema para nos lembrar que nós não somos deuses. Não temos todas as respostas. Não temos o controle de tudo. Por isso, as grandes aflições, as dificuldades nos lembram que para além de nós existe alguém que tem as respostas, que tem a solução, que é poderoso, que tem o controle, que pode nos socorrer. Aquele homem, diante dessa situação difícil, diante de uma necessidade, ele se aproxima de Cristo. Ele se dirige a Cristo. E Jesus não parece se importar com essa possibilidade de atrair pessoas necessitadas. De fato, irmãos, não é um problema buscarmos a Jesus nas nossas necessidades. O problema é o buscarmos somente na hora da aflição e da necessidade, um tipo de relação interesseira. Isso não agrada a Deus, como o exemplo da multidão que um dia, tendo se alimentado, tendo recebido o Senhor a provisão, quando Ele multiplicou os pães e os peixes, voltou a procurar Jesus no dia seguinte, em busca novamente de pães e peixes. Ele falou: olha, vocês estão buscando apenas por causa das necessidades temporais, vocês devem buscar
porque eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu sou o alimento que vocês precisam, vocês devem buscar por essa necessidade que vai para além das questões terrenas. Nós podemos buscar ao Senhor em qualquer circunstância da nossa vida e reconhecermos que Ele é poderoso para nos socorrer. Deus tem solução para você. Portanto, exerça a sua fé se aproximando dEle. Exerça a sua fé aproximando-se do Senhor, sabendo que existe alguém que é poderoso para operar e manifestar em nossas vidas a sua graça e a sua misericórdia. Aquele homem, o centurião, dirigiu-se a Jesus. Uma fé madura nos aproxima de Deus. E uma fé madura nos aproxima também das pessoas, do próximo. Os 10 mandamentos apontam para a nossa relação para com Deus e para com o nosso próximo. Os 4 primeiros mandamentos falam dessa relação vertical, da relação do homem para com Deus. E os outros 6 mandamentos falam da relação do homem para com seu semelhante, para com seu próximo. Muitos tentam viver uma espiritualidade desvinculada da comunidade, desvinculada dessa relação para com o outro, mas não é possível dizer que amamos a Deus, a quem nós não vemos, se nós não somos capazes de amar ao próximo a quem nós vemos. E é surpreendente que esse homem, esse centurião, ele se aproxima de Jesus, suplica, ele roga por uma necessidade que não era simplesmente uma necessidade pessoal. Ele estava clamando por um servo, por um escravo. E alguns podem buscar alguma justificativa, alguma motivação, ou encontrar algum sentido para a motivação desse centurião, pensando talvez que ele não quisesse ter algum tipo de prejuízo com a possível morte do seu escravo, e por isso ele vai até Jesus. Mas eu não acho que a motivação seja essa. Eu não acho que aqui estava estabelecida apenas uma relação utilitária. É possível que aquele centurião tivesse algum tipo de afeto pelo seu escravo. E por isso ele vai até Jesus, pedindo que Jesus o socorra, pedindo que Jesus o atenda, pedindo que Jesus alivie a situação que ele estava vivendo. O centurião manda recado, ou ele vai até Jesus apresentando a seguinte situação: preciso do seu socorro, porque o meu servo paralítico está em terrível sofrimento. Acreditando que uma paralisia normal não seria suficiente para causar esse terrível sofrimento, alguns estudiosos afirmam que é provável que aquele homem estava sofrendo de tétano ou de alguma outra doença grave, que de fato paralisava e causava esse grande sofrimento. Era uma situação terrível. E o centurião se importa com essa situação e ele vai pedir socorro de Jesus. A posição que esse centurião ocupava o dava garantia, sem dúvida alguma, de poder obter um outro escravo, substituí-lo sem nenhuma dificuldade. Mas ele nos dá uma lição aqui de que na compreensão dele, as pessoas, os relacionamentos não são descartáveis. Não é porque alguém está doente ou porque apresenta alguma deficiência que nós devemos descartar ou substituir. As pessoas têm valor. E podemos aprender com o centurião a valorizarmos as pessoas com as quais nos relacionamos. As pessoas da família, do contexto do trabalho, os amigos, os vizinhos. Se entendemos o valor das pessoas, nós vamos lutar por elas, nós vamos investir nelas. Teremos maior disposição para continuar suportando a enfermidade, a debilidade, a limitação do outro. Não estaremos com as pessoas apenas enquanto elas puderem nos servir. Não estaremos com as pessoas apenas quando nos sentirmos favorecidos. Não serão relacionamentos utilitários, mas valorizaremos as pessoas pelo que elas são. Talvez a partir daí os casamentos sejam mais duradouros, as amizades sejam mais duradouras, porque o tempo em que nós vivemos, somos influenciados por essa realidade em que, diante de tantos avanços tecnológicos, tantas mudanças,
nós começamos a achar que, uma vez que algo não está funcionando bem, a única alternativa é jogar fora e comprar outro, substituir. Esse homem vai a Jesus pedindo pelo seu servo enfermo, pelo seu servo que estava doente. Isso demonstra compaixão da parte dele, demonstra sensibilidade, demonstra uma espiritualidade diferente da espiritualidade de Caim, que depois de ter assassinado seu irmão Abel, se propõe a chegar diante de Deus de uma forma tão cínica, que quando Deus lhe pergunta onde está o seu irmão Abel, e ele diz, eu não sei, e não me sinto responsável por ele, não sou babá do meu irmão, deveria eu cuidar da vida dele? Caim desconsidera a ordem, o mandado, Caim desconsidera a responsabilidade que Deus deu ao homem quando o criou, de crescer e multiplicar, encher a terra, mas de uma forma responsável, vivendo em comunidade, cuidando uns dos outros. Caim tenta se aproximar de Deus, mas descomprometido, sem assumir essa responsabilidade de uma religião, de uma fé, que inclua também o cuidado mútuo, que inclua também a responsabilidade para com o próximo. Talvez muitos de nós estamos considerando que a fé é algo extremamente pessoal e íntimo, e é. Salvação é individual, mas a vida cristã não precisa ser algo solitário. A vida cristã não precisa ser vivida isoladamente, cada um no seu quadrado, cada um na sua realidade. Nós podemos e devemos nos importar com o sofrimento alheio. E podemos, inclusive, nos aproximar do Senhor, pedindo a Deus misericórdia, pedindo ao Senhor manifestação da graça, por necessidades que não são as nossas exclusivamente. Isso é louvável, é precioso. Quando nós entendemos o valor da intercessão e da súplica, e não nos aproximamos de Deus apenas com as nossas listinhas pessoais que nos favorecem, somos capazes de olhar para a necessidade do próximo. Como Paulo diz, escrevendo aos cristãos de Filipos, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, nós temos algo que nos move, e ele usa a expressão entranhados afetos e misericórdia, quer dizer, aquilo que nos move nas entranhas, é uma compaixão que move o nosso interior e o nosso coração para não olharmos apenas para nós mesmos. Paulo diz, considere as necessidades uns dos outros. Não pensem apenas em vocês mesmos, não sejam egoístas. Uma fé madura nos aproxima de Deus, mas também nos aproxima das pessoas. Nós precisamos nos aproximar de Deus, entendendo o propósito que Ele tem desse cuidado no corpo, usando-nos para abençoarmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros, para edificarmos uns aos outros, para aconselharmos uns aos outros, para edificarmos uns aos outros no corpo. Temos uma responsabilidade, precisamos olhar para além de nós mesmos, para além do nosso próprio umbigo. Precisamos considerar as necessidades dos irmãos, mas não apenas tomar informação, não apenas ser informado do problema, mas se implicar, como fez o bom samaritano, ao ver o homem que estava caído, que tinha sido assaltado, que estava ali à beira do caminho, quase morto, diferente dos outros que haviam passado e tinham se desviado, ele se aproxima. Uma fé madura deve nos levar a nos aproximar das outras pessoas. Deve nos fazer ter a disposição, inclusive, de usar dos nossos próprios recursos, daquilo que trazemos na nossa bagagem. O bom samaritano usou do vinho e do óleo, do mantimento que ele tinha para cuidar das feridas. Depois levou aquele homem à hospedaria, pagou as despesas dele, investiu, gastou de si. É louvável, irmãos, uma vida cristã, não egoísta, mas de empatia, de comprometimento. Já o sabemos da dificuldade alheia, não apenas darmos aquele tapinha nas costas e dizer, Deus te abençoe, mas pensar o quanto podemos contribuir e se de alguma forma nós mesmos podemos ser resposta de Deus ou instrumento de Deus para a manifestação de graça na vida do irmão. Isso é ser igreja.
Isso é ser o povo de Deus. Do lado de fora, o comportamento pode ser outro. É esperado no contexto secular que as pessoas vivam em competição, que cada um só se preocupe consigo mesmo, que o alvo seja o sucesso e a vitória pessoal, sem se importar com o sofrimento, com a dificuldade ou com o problema do outro. Mas nós somos a comunidade de Cristo, aqueles que foram regenerados, que vivem segundo os padrões do reino de Deus. E Jesus disse: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas do tempo de Jesus estavam cansadas e sobrecarregadas, porque viviam debaixo de um sistema pesado, um sistema religioso, político, econômico, que os oprimia. Mas Jesus diga: venham a mim, porque eu trago a vocês uma nova perspectiva, onde as pessoas não são valorizadas apenas pelos bens que possuem. Eu estou chamando vocês para viverem num sistema onde cada um pode servir ao outro, e que quem deseja ser o maior se torna o menor, escravo, servo. Uma fé madura deve nos levar a essa posição de aproximação, de cuidarmos uns dos outros, de não buscarmos apenas os nossos interesses. Aquele homem então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Eu posso resolver isso, Jesus disse. Eu tenho solução para essa situação. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Jesus não disse apenas que ele iria lá para averiguar a situação e ver se ele poderia fazer algo, se isso estava ao alcance dele. Antes mesmo de chegar a casa, antes mesmo de se deparar com essa realidade presencial, Jesus afirma: eu irei curá-lo. Que essa palavra seja também confortante para os nossos corações nessa noite, para que entendamos que não há impossíveis para o Senhor. Não significa que Ele vai fazer tudo o que nós desejamos, mas significa que Ele pode fazer tudo o que Ele deseja. Não há nada que seja demasiadamente difícil ou impossível para o Senhor. Eu sempre me apego a isso. Quando eu estou vivendo alguma situação difícil, algum dilema, alguma angústia, e eu apresento isso diante do Senhor, eu me aquieto, eu fico em paz. Não por achar que Deus, porque eu orei, será obrigado a realizar aquilo que eu desejo. Mas a minha segurança é exatamente essa: se o Senhor desejar, Ele poderá realizar. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Jesus disse: eu irei curá-lo. Jesus aponta então para o fato de que ele iria à casa do centurião. Eu vou fazer essa visita, eu vou resolver esse problema. E que bom que o Senhor tem essa disposição de vir à nossa casa. Apesar de quem somos, apesar da nossa realidade tão miserável, o Senhor vem à nossa casa. Jesus não é o Senhor apenas da sinagoga, Ele não é o Senhor apenas do coletivo, Ele é também do particular, Ele é da família. Eu sei que você veio aqui a este culto para celebrar o Senhor junto com os irmãos, e aqui nós estamos numa grande festa, e o Senhor está se manifestando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é maravilhoso pensar também que o Deus que está se manifestando aqui, se manifesta lá na sua casa. Ele vai ao seu lar, Ele vai ao encontro da sua família e das suas necessidades. Como Ele fez com a sogra de Pedro, quando estavam ali na sinagoga, Jesus recebeu notícias de que a sogra de Pedro estava doente, que estava enferma. Ele acompanhou Pedro, foi até a sogra dele, foi até a casa dele e a curou. Jesus disse ao centurião: eu irei curá-lo. Versículo 8, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não sou digno. Não mereço te receber na minha casa. Uma fé genuína, uma fé madura, nos aproxima de Deus, nos aproxima das pessoas, e de alguma forma nos aproxima de nós mesmos, de quem somos. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais próximo da luz estamos, e mais facilmente percebemos quem somos, inclusive as nossas misérias,
os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas mazelas. Quanto mais próximos de Deus, mais fácil será percebermos a nossa realidade. Jesus disse: eu vou à sua casa, eu vou curar o seu servo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não mereço. Eu não sou digno que vás à minha casa. Aqui esse homem demonstra que ele tem um autoconceito, que ele tem uma compreensão de quem é, da sua realidade, das suas limitações. Uma fé genuína deve nos fazer perceber quem nós somos. E é interessante porque ele diz não merecer a visita de Jesus. Mas no registro de Lucas, no capítulo 7, quando Lucas então apresenta o fato de que esse pedido foi intermediado pelos anciãos, pelos judeus, esses homens, quando foram até Jesus pedindo para que curasse o servo do centurião, eles afirmam que ele merecia ser atendido. Mesmo aquele homem sendo romano, ele certamente tinha caído na graça dos judeus, até porque ele tinha cooperado com eles, inclusive na construção da sinagoga em Cafarnaum. Talvez ele tivesse já agora uma inclinação para a fé, para a religião, e agora, entendendo que existia um Deus soberano, ele vai até Jesus e faz esse pedido, e a compreensão dos judeus, a compreensão então dos anciãos, dos religiosos de Cafarnaum, é que aquele homem merecia ser atendido, ele merece ser atendido. De alguma forma eles estavam dizendo: olha, ele já nos ajudou, ele tem crédito com a gente. Mas a compreensão do centurião a respeito de si mesmo é: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, eu não tenho mérito nenhum. E é bom, irmãos, pensarmos a respeito de Deus, da nossa relação com Deus assim, que nós não temos mérito com Deus, que nós não temos crédito com Deus. Porque se pensarmos que temos crédito com Deus, vamos achar então que Deus está nos devendo algo. Vamos pensar que Deus é obrigado a realizar alguma coisa em nossas vidas. Eu me lembro de uma experiência no meu último estágio na graduação de enfermagem. Estava fazendo estágio no hospital de oncologia. E no setor da quimioterapia, eu fiquei responsável pela triagem, pelo acolhimento dos pacientes que estavam iniciando o tratamento. E ali o desafio era exatamente dar as orientações preliminares para o paciente, inclusive desmistificando a ideia da quimioterapia, que muitos chegavam ali assustados. E aí eu recebi uma mulher, uma paciente, que quando fomos para essa entrevista, para esse momento do acolhimento, ela disse que já sabia como funcionava. Eu falei: mas você já fez quimioterapia em algum momento? Ela falou: não, na verdade eu cheguei a entrar com a minha documentação, o SUS já havia liberado o tratamento, mas eu vim para o primeiro momento, mas eu desisti de fazer a quimioterapia. Eu falei: mas por quê? Qual foi a justificativa? Ela falou: olha, porque eu sou evangélica, e eu sou obreira de uma igreja. Eu sirvo numa igreja como uma evangelista, uma obreira. E quando eu descobri que estava com câncer, isso assim, me maltratou muito. E eu vim fazer o tratamento e dei entrada na documentação contra a minha vontade, mais pressão da minha família. E quando foi liberado para o meu tratamento, eu pensei: eu preciso ainda fazer algo antes de fazer esse tratamento. E ela foi, então, de Minas Gerais a São Paulo, em um templo reconhecido como um templo de milagres, em busca de uma cura, mas ela não foi curada. A decepção daquela mulher era tão grande, porque de alguma forma ela entendia que Deus devia tê-la poupado daquele sofrimento, daquela enfermidade. E mais, se Deus não a poupou da doença, Ele deveria pelo menos tê-la curado. Ela peregrinou, ela saiu da sua casa, da sua cidade, do seu estado, foi a um outro lugar e Deus não a atendeu. E me pareceu pela fala dela que a justificativa, ou o entendimento dela a respeito da sua condição diante de Deus,
é de que ela tinha méritos com Deus, ela servia a Deus. Ela não só servia como um cristão comum, ela trabalhava para a obra de Deus, ela merecia ser curada porque fazia algo para Deus. Irmãos, nada do que recebemos de Deus tem a ver com mérito, tem a ver com a graça dele. É verdade que quanto mais obedecemos à sua vontade, mais somos abençoados, porque estamos vivendo aquilo que é o melhor para nós. Mas somos alcançados por Deus pela sua graça. E isso não é apenas a porta de entrada. Nós começamos pela graça, começamos pela fé, e nós terminamos pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Fomos alcançados pelo Senhor, pelo favor que Cristo demonstrou por nós na cruz do Calvário. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso mérito, é pelo favor do Senhor. Mas parece que o tempo vai passando, e a gente vai se sentindo agora no direito de requerer, exigir coisas de Deus, porque a gente está frequentando o culto todo domingo, semana após semana, mês após mês, ano após anos. Poderíamos ainda pleitear, exigir algo de Deus, porque contribuímos de alguma forma, nós contribuímos financeiramente, nós participamos de algum ministério, ajudamos de alguma forma, merecemos. É bom, irmãos, nós entendermos que a misericórdia do Senhor se manifestou quando Jesus Cristo veio e morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Estávamos sujos, marcados pelo pecado, nada merecíamos, mas o Senhor veio ao nosso encontro, Ele nos socorreu. Diante desse grande feito, diante dessa grande obra, qualquer outra coisa que vier é lucro, mas não é obrigação. O Senhor já realizou uma grande obra nas nossas vidas. Ele poderá continuar operando outros milagres na nossa história, na nossa existência. Sim, Jesus pode realizar cura, sim, Jesus pode realizar provisão, sim. Há muita coisa que o Senhor pode fazer, mas o maior milagre Ele já operou. Ele já nos alcançou com a sua graça, com o seu favor. Ele perdoou os nossos pecados. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele mudou a nossa sorte. Aquele homem disse, eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno. E é bom que nós reconheçamos também que não somos dignos. Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, ensinando a respeito da ceia, ele falou que não deveriam eles comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente. E a situação ali em Corinto era crítica, porque de fato eles não estavam discernindo o corpo, não estavam entendendo o propósito de viver em comunidade. Eles competiam entre si por causa dos dons. Eles comiam o pão e eles ceiavam antes dos irmãos mais humildes chegarem. Os mais ricos faziam festa e banquete sem se importar com o outro. Paulo disse, isso não é uma forma digna de ceiar nem participar do corpo. Mas qual seria a forma digna? Alguém disse que a forma mais digna de participarmos do corpo de Cristo, da mesa do Senhor, é reconhecendo que somos indignos. Quanto mais reconhecemos a nossa indignidade, mais dignos somos diante do Senhor. E é interessante que esse centurião, ele não procura disfarçar, ele não procura encenar diante do Senhor. Ele poderia ter usado a estratégia e talvez até, sabendo do prestígio que ele tinha em Israel, ele poderia dizer, de fato, eu tenho feito algumas coisas boas, eu acho que mereço, mas não, ele não disfarça, ele não usa esse caminho, ele reconhece a sua limitação e falou, eu não sou digno. Isso nos ensina, irmãos, que para sermos alvo da graça do Senhor, nós não precisamos mentir a respeito de quem nós somos. Você não precisa fazer de conta que você é aquilo que você não é. Seja quem você é e reconheça isso diante do Senhor. Uma vez que nós não merecemos nada, o que vier será pela sua misericórdia. Reconheça a sua fragilidade, sua limitação, as suas misérias. A mulher do fluxo de sangue que se aproximou de Jesus, que tocou nele secretamente, sabia que não era digna de tocar no Senhor. Na verdade, ela não poderia tocar em ninguém, por causa da sua condição do fluxo de sangue constante, ela era considerada imunda. Tinha que viver longe das pessoas, do contato social, afastada das pessoas, mas ela toca em Jesus. E quando Jesus pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Ela se aproxima de Jesus, tremendo e temendo,
cônscia do que nela havia se operado, consciente do que tinha acontecido, ela fala toda a verdade para Jesus. É verdade que hoje os nossos pecados já foram perdoados, fomos lavados pelo Senhor, o Senhor nos deu vestes limpas, o Senhor purificou o nosso coração, mas somos quem somos, e apesar de quem somos, podemos tocar nele, podemos nos achegar a ele, e às vezes ficamos tímidos, irmãos, e até encenamos, tentando dizer algo que nós não somos, para ver se convencemos Deus, mas nós mesmos sabemos das nossas misérias. Não é esse o caminho, podemos assumir a nossa realidade e nos aproximarmos do trono da graça do Senhor, nos aproximarmos desse que tem um amor incondicional e que aceita o nosso toque, que aceita a nossa aproximação. Não precisamos fazer de conta. Não precisamos fazer de conta que somos deuses. Uma fé genuína nos faz reconhecer a nossa verdadeira humanidade. E é nessa humanidade que nós podemos nos relacionar com Deus. Diferente do Adão que quis assumir uma posição, um conhecimento, que quis estar no lugar de Deus, nós precisamos estar no nosso lugar, reconhecer quem somos e nos relacionarmos com esse Deus que nos ama. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem, digo ao meu servo, faça isso e ele faz. E é por causa dessa palavra, desse homem, que Jesus ficou tão admirado. Foi por causa dessa afirmação, foi por causa dessa compreensão de quem Deus é e do seu poder, que isso gerou em Jesus tamanha admiração e o fez ficar maravilhado. Jesus disse que iria à casa dele e falou: Senhor, não venha, mas eu sei que basta uma palavra sua para que a situação se resolva, Jesus. E o centurião fala sobre a sua experiência com a autoridade. Ele falou: eu sou homem sujeito à autoridade. E de alguma forma ele estava dizendo que ele estava submetido a uma autoridade superior e que também haviam pessoas submetidas à autoridade. Ele entendia essa questão de autoridade e como funcionava. Ele falou: basta que eu dê uma ordem e os meus servos obedecem, e eu sei que assim também é contigo. Uma fé madura nos faz entender e nos revela o poder e a autoridade de Deus, que é superior à autoridade dos homens. Aquele centurião estava de alguma forma dizendo: Jesus, se eu, sendo homem, tenho autoridade sobre os homens, o que dirá o Senhor? Eu te reconheço como Senhor, como poderoso, como aquele que é capaz de realizar todas as coisas. Senhor, eu sei que tu podes fazer, basta uma palavra tua. A mesma compreensão de Pedro quando Jesus sugeriu que ele fosse para o alto mar, lançar de novo as redes, mesmo depois de uma noite inteira tentando pescar. E Pedro: então, Senhor, nós tentamos a noite inteira, mas mediante a sua palavra lançaremos de novo a rede. A compreensão é: eu acredito que se o Senhor está dizendo para seguirmos este caminho, isso faz sentido porque tu és poderoso para sustentar as ordens que o Senhor dá. Nós podemos acreditar que as palavras do Senhor são poderosas e que a autoridade dele é superior a qualquer outra autoridade, como Paulo disse, que Jesus recebeu glória, poder e autoridade, recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele conquistou toda a autoridade e ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O nosso Cristo, nosso Senhor, é poderoso, ele governa os fenômenos da natureza, ele governa sobre os espíritos, ele governa sobre a sua igreja, todas as coisas estão debaixo do seu poder. Nós podemos descansar nisso. Essa deve ser a fé. Uma fé que não precisa, inclusive, de atravessadores. Mesmo no caso do registro de Lucas, quando Lucas diz que o pedido foi intermediado pelos anciãos dos judeus, isso não é porque aquele homem estivesse buscando um intermediário, um intercessor, não é. Ele diz em Lucas
Quando então, no registro de Lucas, Jesus recebe o pedido e ele vai à casa do centurião, antes que ele chegasse, o centurião recebe notícia que Jesus estava a caminho e ele manda agora os seus amigos dizer: Jesus, não venha. Não venha, porque na verdade eu não fui ao seu encontro. Eu pedi que alguém lhe enviasse esse pedido porque eu não me senti digno. Não é porque ele se achasse mais importante e dizia: eu não vou a Jesus, vou mandar um recado, ou pedir que alguém envie a minha solicitação. Não era isso. É porque ele não se sentia digno nem mesmo desse contato pessoal com Cristo, nem muito menos de recebê-lo na sua casa. Esse centurião nos ensina que uma fé genuína e madura é uma fé que não precisa de amuletos. Não é uma fé que precisa de algo para se materializar. É uma fé que não precisa de nenhum ato mágico, é uma fé que nos reporta diretamente ao Senhor. Como foi, inclusive, dito aqui na ministração do louvor, nós temos livre acesso a Deus. E esse livre acesso é por causa da obra que Cristo realizou lá na cruz, rasgando o véu, nos fazendo agora chegar diretamente a Ele, e nós podemos falar, clamar, pedir, nós podemos nos prostrar, nós podemos nos aproximar do Senhor. E olha o que acontece. Jesus, então, ao ouvir isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Nem mesmo entre aqueles que já haviam recebido a lei, que há muitos séculos ouviam falar de Deus, das suas proezas, de tudo que Ele havia realizado, nem mesmo entre eles havia uma fé como essa. Muitas pessoas têm essa fé frágil, que se apega a pessoas, a símbolos. Uma fé que precisa de muletas. Mas a fé desse homem era admirável, e isso resulta em um bem extraordinário. A afirmação de Jesus aqui é: vocês poderão experimentar de muita graça, porque a graça que estava reservada para aqueles que eram os convidados da ceia, do banquete, agora está aberta para todos, porque aqueles que se consideravam filhos de Abraão, porque descenderam fisicamente de Abraão, poderão não se assentar na mesa do banquete, mas vocês que têm fé, mesmo os gentios que hoje se aproximam do Senhor com fé e pela sua graça, poderão experimentar do seu favor. É pela fé. A nossa filiação para com Deus é pela fé que nós experimentamos do Senhor, do seu favor e da sua bênção. Às vezes essa fé herdada, ela pode ser simplesmente afetiva, mas essa fé experimentada, porque nós nos encontramos com o Senhor, reconhecemos quem Ele é, essa fé pode de fato nos transformar e nos fazer experimentar de coisas maravilhosas do Senhor. Resultado aqui é que Jesus então afirma para aquele homem: vai. Atenção aqui, irmãos. Jesus disse assim: vai. E o seu servo será abençoado. E aquele homem, quando retornou, quando ele chegou em casa, o seu servo já estava curado naquele mesmo instante, naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Nós estamos falando de um Deus que não está limitado quanto ao tempo, nem quanto ao espaço, mas que pode fazer e realizar. Eu sei que talvez seja essa até a nossa expectativa. Chegar em casa hoje e encontrar aquele problema que nós deixamos lá já resolvido, seria muito bom, não? Não estou dizendo para você que é exatamente isso que vai acontecer, talvez não. Talvez você vai chegar e o problema continuará lá. Talvez você ainda vai conviver com ele por mais algum tempo, algumas semanas, meses, ou talvez por toda a vida. Mas mais importante, irmãos, do que apenas alcançar o resultado da nossa petição, que é ver o milagre, ou alguma coisa sendo modificada, alguma coisa sendo transformada, como foi no caso aqui do centurião, a cura do seu servo, mais importante do que o milagre no final, é a experiência com Jesus na caminhada, no trajeto.
A maior bênção para aquele centurião não foi simplesmente ter o seu servo curado. Sim, era uma necessidade que ele apresentou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Mas algo maravilhoso aconteceu. Foi uma aproximação desse homem com Deus, conhecendo Jesus de misericórdia, o Senhor bondoso e misericordioso, que manifesta graça e que estava anunciando entre os homens o reino de Deus que havia chegado. Eu sei que é difícil para nós tolerarmos o sofrimento, às vezes algum problema, alguma dificuldade, mas acredite, a sua alegria não precisa aguardar o desfecho final. Você pode viver a alegria hoje, desfrutando da presença, do cuidado do Senhor no trajeto. Nós sempre transferimos a nossa expectativa e a lançamos para o futuro, dizendo quando isso se resolver, quando essa situação for modificada, quando eu alcançar outra coisa na minha vida, eu serei pleno e feliz. Mas dá para sermos felizes hoje, porque nós podemos desfrutar do cuidado do Senhor que está conosco na caminhada. Assim como a nuvem, assim como a coluna de fogo, era um sinal que marcava a caminhada do povo de Israel pelo deserto. Nós podemos acreditar que o nosso Senhor é presente na nossa vida, na nossa história, que está conosco, que não nos abandona, que Ele nos sustenta e nós podemos desfrutar disso. Que cada encontro com o Senhor, que seja por meio da dificuldade, da adversidade, nos leve a isso, a uma experiência mais profunda com o Senhor, a acreditarmos ainda mais na sua graça e a sabermos que Ele é misericordioso, que Ele não é indiferente. Eu acho que o mais marcante para aquele centurião não foi só o fato de Jesus ter curado, que é algo maravilhoso. Ele fez o que nenhum poderia fazer, o que não havia recurso na medicina, Jesus pôde operar. Mas algo maravilhoso também que aquele homem descobriu, que existe um Deus que se importa conosco, que tem disposição de vir ao nosso encontro, que tem disposição de vir à nossa casa, o Deus que se encarnou, o Deus que andou entre nós e o Deus que hoje habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Se alegre nessa noite, porque você serve a um Deus que não é indiferente, mas que é compassivo, que se aproxima e que está conosco. Que essa seja a nossa fé, uma fé profunda, madura, firmada no Senhor, e que nos faça desfrutar da companhia dEle. Queria orar com você nesse momento. Talvez você chegou aqui também com uma necessidade tão urgente, tão grave como a daquele centurião. Talvez um problema que diga respeito a você mesmo, algo que precisa talvez até ser resolvido ainda nessa semana. Uma situação que você não tenha recursos talvez para solucionar sozinho. Sejamos inspirados pela postura desse homem, que a nossa fé nos aproxime de Deus. Isso não significa que você está isento de cumprir aquilo que compete a você, de fazer a sua parte, de assumir a sua responsabilidade, de arregaçar as mangas e trabalhar, de enfrentar talvez a situação, o problema que você está vivendo. Sim, existe uma responsabilidade que é sua, mas você não está sozinho nisso. Você pode se achegar ao Senhor, que a sua fé te leve aos pés de Cristo. Que a sua fé te faça entender que existe um Deus olhando por nós, interessado na nossa vida e disposto, inclusive, a participar ativamente e estar presente naquilo que estamos vivendo. Conte para Ele. Fale com Ele. Feche os seus olhos neste momento e apresente ao Senhor sua vida, sua realidade, suas necessidades. Mas não pensando, acreditando que tenha algum mérito, algum crédito, mas humildemente reconhecendo que precisamos dEle, humildemente submetendo à vontade soberana dEle, para que no tempo e na forma do Senhor as coisas sejam realizadas na sua vida. Graças te damos, Senhor. Obrigado porque o Senhor é tão misericordioso. Obrigado, Deus, porque apesar de quem somos, o Senhor nos escuta, nos ouve, tem total disposição de vir ao nosso encontro, de realizar coisas tão especiais nas nossas vidas. E nós nos achegamos diante do Senhor nessa hora, colocamos diante do Teu altar, Senhor, aquilo que nos preocupa, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, colocamos diante de Ti, suplicamos, Deus, por socorro, suplicamos pela Tua ajuda. Se não há propósito do Senhor em mudar essa situação que hoje estamos vivendo,
Se não há propósito, Deus, em que essa situação seja imediatamente resolvida, algo pedimos da tua parte. Pedimos a tua companhia, a tua presença. Pedimos, Senhor, a força do teu Espírito para continuarmos suportando, avançando, prosseguindo. Senhor, se há alguém aqui em dúvida sobre a tua bondade, se há alguém aqui talvez inquieto, achando que o Senhor não se importa, que o Senhor não se interessa, que por causa do sofrimento que está vivendo, que o Senhor está sendo indiferente, muda essa percepção nessa noite. Nós fomos inspirados aqui por esse texto, por essa palavra, que mostrou o quanto o Senhor se importou em ir à casa de um homem gentio para curar um escravo. O Senhor se importa, o Senhor se interessa, o Senhor se compadece. Que isso possa alegrar o nosso coração nessa noite. Sabemos que servimos a um Deus compassivo. O Senhor é bom. Servimos a um Deus bom. E nós descansamos na tua bondade. Sabemos que tu tens autoridade. Como esse homem disse, basta uma palavra tua. Não precisa de nenhuma outra palavra, de nenhuma outra autoridade. O teu nome é poderoso. O Senhor, ó Pai amado, tem todos os recursos para realizar aquilo que for necessário. Depositamos a nossa confiança em Ti, descansamos o nosso coração no Senhor, e dizemos, Senhor, mais do que as bênçãos, mais do que o favor do Senhor nas coisas aqui dessa vida, a nossa grande esperança é que nos assentaremos na mesa do Senhor, sabemos que seremos participantes do Teu reino, e com o Senhor estaremos pela eternidade. Renova o nosso coração, renova o coração da Tua igreja, do Teu povo nessa noite, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Talvez você não vai receber nessa semana a visita de nenhuma pessoa ilustre, talvez nenhum irmão da comunidade de fé, de nenhum líder, de nenhum pastor, mas você pode desfrutar em todo o tempo da companhia e da presença do Altíssimo, na sua casa, na sua vida, na sua jornada. Ele está conosco. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.